Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos. Lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém falar hoje em dia que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Todavia, aqui no meu canal, eu falo sobre o Evangelho da Graça. Hoje, esse vídeo eu não estou falando diretamente, eu vou publicar também nas minhas redes sociais, principalmente no meu Facebook. O que acontece? Uma pessoa que eu conheço assim desde da minha adolescência, na época eu vendia pão na rua, entregando pão, entregava na porta dessa pessoa, e assim, ela se intitula pastor, mas não entende que pastor é um dom, por quanto a gente não vai encontrar na Bíblia ninguém chamando um irmão chamando o outro de pastor, ou algo parecido. E, todavia, nós conseguimos entender as coisas de Deus as coisas de Deus, que é a palavra de Deus. Ou seja, como eu entendo essa passagem da palavra de Deus? Pela palavra de Deus. Ou seja, automaticamente, a palavra de Deus, ela ressalta as coisas para mim poder entender. E automaticamente a gente entende que Deus não tem pacto, não compactua com a iniquidade de jeito nenhum. Deus ama o pecador. Ou seja, automaticamente nós entendemos que devido o homem, não importa o pecado que ele tenha, Deus ama ele. Deus quer salvar ele. Mas em nenhum momento nós vamos conseguir ver Deus tendo piedade do pecado. O pecado não. O pecado ele deve ser julgado e deve ser condenado. E todavia nós conseguimos ver isso pela palavra de Deus. E automaticamente nós vemos que teve dia 2, né? Hoje é dia 5, dia 2 foi finados. E então esse pastor, diz assim, ele pegou e publicou uma mensagem no Facebook. A gente é amigo no Facebook, e ele colocou dizendo: se você não oferece, assim, entre aspas, flores, não faz alguma coisa para os seus mortos, não critique os que vão fazer essas coisas. Aí eu falei, peguei e comentei, peguei e coloquei. Realmente, a gente não tem que criticar. E não, mas todavia, por ele ter um cargo, e todavia que ele colocou algo que ele está dizendo que a gente não tem que respeitar a religião das pessoas. Aí eu peguei e fiquei meio assim, respeitar, porquanto, querendo ou não, o respeito é quando você tem alguma aprovação, seja em algum sentido, em algum aspecto. Ou seja, se eu aprovo alguma coisa, eu vou falar o quê? Eu respeito aquele cara ali, ó, não vale nada, ele rouba tudo, mas, pô, o cara tem uma maior coragem, eu respeito isso. Entende? Se o cara pega e fala, pô, aquele cara ali, rapaz, que cara ali bate mulher, que cara faz isso e aquilo, pô, cara, mas, pô, ele tem um coração bom também, eu vi ele, pô, dando comida, o cara ali, morador de rua, pô, eu respeito nisso nele. Ou seja, automaticamente a gente pode ver que o respeito é uma aprovação. Ou seja, quando você aprova alguma coisa, você respeita. Ou seja, quando você aprova alguém, que você tem que aprovar alguém. Porque é um ser humano igualmente a você, ele comete erros igualmente a você, ou seja, ele se equivale a você. Ou seja, todos nós somos errantes. Todos nós vamos estar sujeitos a erros. Todos nós fazemos coisas boas e coisas ruins. Então, automaticamente, não importa o que ele faça, o que ele não deve fazer. Por mais que existam pessoas que falam que não respeitam tal e tal pessoa, mas no fundo, existe o respeito sim, o respeito mútuo, porquanto
ele sabe que aquela pessoa erra igual ele. Ah, não, mas eu não cometo erro assim, não. Não importa. Então, o respeito é quando a gente se equivale a se igualar com aquela pessoa. Mas automaticamente, quando a gente fala de coisas como ou profissão, ou como objetos, como alguma coisa, ou como consumo de algo, automaticamente a gente pode aprovar ou reprovar. Por quê? Ou eu aprovo o... Deixa eu ver. A água. A água, tudo uma água eu aprovo. Vai achar alguém que fala não. Então, não, eu respeito a água. Mas bobeira é essa. Mas tipo assim, eu respeito quem? O fumante. Mas não respeito o cigarro. Eu sou ex-fumante. Então, todavia, eu sei que cigarro é bom. Cigarro é bom. Por quanto? O cigarro relaxa, tudo. Mas o cigarro faz mal. Então, eu não respeito o cigarro. Eu não tenho respeito nenhum do cigarro. Cigarro não presta. Para mim, ponto final. Não presta. O cigarro é ruim. Então, eu não respeito o cigarro. Eu respeito o fumante. Do mesmo jeito, eu respeito qualquer pessoa, independente de cor, raça, religião. Eu respeito a pessoa em si. A religião dela, não. Você não respeita, tem que respeitar. Não, não respeito. Porquanto, se eu respeitar a religião dessa pessoa, eu automaticamente estou desrespeitando a minha. Se eu respeito uma religião com mais de um Deus, eu estou desrespeitando a minha, que só tem um Deus. Se eu respeito algo que sai fora do contexto do meu Senhor, automaticamente a gente tem que entender uma religião que não considera o Senhor Jesus Deus. Automaticamente, se eu falo que eu respeito ela, automaticamente eu estou concordando que eles podem ter razão em algum aspecto. Eu estou concordando com o que eles estão dizendo. E muitas vezes é isso que as pessoas não conseguem entender. É que o respeito é uma maneira de você concordar com algo. Não é? Não, então por que você respeita? Eu devo respeitar algo que eu concordo. Se eu não respeito, é porque eu não concordo em nada. Então, automaticamente, quando eu respeito a prostituição, eu estou concordando que a prostituição está aprovada. Automaticamente, quando eu falo que eu respeito a prostituta em si, eu respeito ela, independente se ela comete a prostituição. Mas eu não concordo com a prostituição. E as pessoas não conseguem entender a diferença. E eu acho muito esquisito quando alguém se diz servo de Deus e automaticamente fala que o respeito não é aprovação, o respeito é consideração, que o respeito... Não, todo tempo, se você concorda com algo, você aprova algo, você respeita algo. Se você não concorda, você não respeita. Então, automaticamente, a gente pode falar, eu não respeito o quê? Eu respeito o... deixa eu ver. Eu respeito as drogas? Não. As drogas, não. Eu sou ex-usuário de droga, afinal, até. Então, eu respeito as drogas? Não. As drogas é horrível. Acaba com a pessoa. Vicia. Acaba com a pessoa. Mas eu respeito todo o usuário. Eu respeito o homossexualismo? Não, eu não concordo. Eu acho que está errado. Porque Deus fez o homem para ter a mulher e a mulher para ter o homem. Mas eu tenho vários colegas, amigos que são homossexuais, heterossexuais, de todos os jeitos. E sem fazer distinção. Então, automaticamente, não é por isso que eu vou deixar de ter alguém conhecido que vai ser, não, eu não respeito, não vou ter... Não, eu não respeito o que eles fazem. Eu não respeitar a atitude de uma pessoa é uma coisa. Eu não respeitar o ato daquela pessoa fez é bíblico. Na Bíblia diz para julgarmos, mas os que estão de dentro.
eu estou julgando, eu estou falando daqueles que professam ser cristão. Ou seja, a partir do momento que alguém diz ser cristão, a palavra diz o quê? Com tal, nem andai, nem saudai, não comer com ele, não se fazer participante das iniquidades dele. Então, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, a palavra de Deus fala o quê? Não digo para vocês para não falar com o quê? Com os devassos desse mundo. Ou seja, a gente deve manter a nossa relação com o mundo. E até porque, para quem falaríamos da palavra de Deus se nós não falássemos, não nos comunicássemos com o mundo? A gente deve respeitar todos eles, independente do que eles tratam. Automaticamente, se eu digo que eu respeito alguém que comete um crime, um aborto ou algo assim, automaticamente estou falando o quê? Que eu respeito a decisão dessa pessoa. Eu respeito essa pessoa, mas a decisão dela, não. As pessoas têm que entender que respeito, quando eu digo que eu respeito algo ou alguém, eu estou dizendo que eu aprovo. Eu aprovo todas as pessoas, sim, todas. Todas, mas temos que entender o sentido de todas. Eu respeito toda a humanidade, como está escrito na Bíblia, que devemos orar por todos, que devemos falar da palavra de Deus para todos. E se elas não querem escutar a palavra de Deus, tudo bem, ela tem o direito de não querer escutar e nem por isso eu vou deixar de respeitar ela. Mas a partir do momento que ela fala assim, eu não acredito em Deus, não creio em Deus, eu vou deixar de... Agora eu deixei de respeitar ela. Não, eu vou respeitar do mesmo jeito. Então, como ser humano, a gente em momento nenhum pode usar o quê? Eu falo assim, eu não respeito fulano ou cicrano. Aí eu estaria errado. Mas quando eu entendo que eu não devo respeitar a atitude da pessoa, sim, um juiz, quando ele vai julgar um caso em um tribunal, ele não julga a pessoa, ele julga a atitude das pessoas. Ou eu estou errado? Um juiz, ele vai julgar um criminoso o quê? Pelo que ele é ou pelo que ele fez? Entenda isso. Então, eu não vou o quê? Aprovar a atitude da pessoa, mas vou aprovar as pessoas. Automaticamente, quando eu falo eu não respeito nenhuma religião, não estou dizendo que eu vou sair quebrando a igreja de alguém, quebrando o prato de oferendas. Eu não estou falando de meter a porrada em alguém. Nada disso. Pelo contrário, eu tenho que olhar pelo seguinte, tem uma pessoa incluída nesse meio, mas a pessoa eu respeito. Então, eu não vou afligir essa pessoa. Eu não vou ir contra essa pessoa, contra o pensamento dela. Eu posso passar o meu pensamento para ela e ela me passar o dela e eu discordar e ela discordar do meu. Mas, todavia, eu tenho que entender o seguinte, se eu falar assim, não, eu respeito o candomblé, eu estou desrespeitando a minha religião. O quê? Eu estou desrespeitando o meu Deus. Automaticamente, se alguém do candomblé falar que respeita a minha religião, ele não sabe o que ele está fazendo. Por quê? Ele está desrespeitando a religião dele. Porque a minha religião crê que só existe um Deus. Só existe uma fonte ao qual a gente deve recorrer. Só existe um intermediador. E automaticamente, se ele aprova o que eu estou falando, automaticamente o quê? Ele está desaprovando o que ele professa. E as pessoas não conseguem entender isso. Automaticamente, se eu falar uma coisa assim, eu respeito tal e tal coisa, então é porque tal e tal coisa tem algum vínculo. Eu posso até ter alguma coisa que eu discorde, mas eu estou dando aprovação. É claro, a gente vive em um país o quê? Laico, onde não tem uma religião definida, onde cada um segue os seus interesses. E eu concordo, cada um faz o que quer.
Eu concordo com o país laico. Portanto, o Senhor não obriga ninguém a servir Ele, ninguém a querer falar, não, está escrito aqui, tem que servir todo mundo. Não, não está escrito isso para obrigar ninguém a servir a Deus. Mas uma pessoa que diz servir a Deus e automaticamente fala que respeita todas as religiões, automaticamente essa pessoa, ela está o quê? Está dizendo que concorda em partes com alguma coisa. Ah, não, tem que respeitar. Não, temos sim que respeitar as pessoas e as decisões das pessoas. A pessoa quer seguir no candomblé, eu respeito a pessoa. A pessoa quer seguir no budismo, eu respeito a pessoa. A pessoa quer seguir no shintoísmo, eu respeito as pessoas. A pessoa é ateu, eu respeito a pessoa. A pessoa é satanista, eu respeito as pessoas. Ou eu vou respeitar o satanista? Entende? É muita loucura isso quando a gente vê alguém que professa ser um líder religioso, que a gente não vê na Bíblia nenhuma passagem falando que devemos ter pastores, podemos, pelo contrário, a gente encontra na Bíblia falando que a ninguém chamamos por mestre, a ninguém devemos ter como nosso superior. Todo tempo nós devemos que nos considerar todos irmãos. Então, já começa por aí. Na Bíblia, a gente não encontra ninguém com cargo de pastor. Encontra com dom. Dom de pastorear. Dom de aconselhar as ovelhas, de cuidar das ovelhas do Senhor. E que as ovelhas não são dele. As ovelhas são de quem? De Cristo. Cristo, ele fala o quê? Eu sou o verdadeiro pastor que dei a minha vida pelas minhas ovelhas. Ou seja, ele fala, todo o que vier antes de mim é ladrão e mercenário, é salteador. Ele fala o quê? Que ele só quer o quê? Tosquear as ovelhas, ou seja, está interessado na lã, que dá dinheiro, e na gordura das ovelhas. Como a palavra de Deus fala. Leia João 10, que está bem claro. E, todavia, as pessoas acham que não, você tem que respeitar, tem que respeitar as pessoas. Não, as pessoas, aliás, as pessoas sim, mas eu não tenho que respeitar as decisões das pessoas. As decisões das pessoas não me cabem. Então, se as pessoas não estão no meio cristão, não cabe eu nem falar nada. Cada um siga a sua vida. Eu não estou nem aí se uma pessoa tem alguma religião, ou se a pessoa pratica algo, se a pessoa tem uma sexualidade diferente da minha, é problema da pessoa. Siga a sua vida. Siga. É assim. Igual eu sigo a minha, para você, eu sigo a minha vida. E para mim, você segue a sua vida. Mas automaticamente, quando alguém se diz cristão e diz que temos que respeitar a todos, a palavra de Deus fala, se alguém dizendo ser cristão, ou seja, ele está consentindo com as coisas que as pessoas fazem que a palavra de Deus condena. Automaticamente, quando eu digo que eu respeito a prostituição, eu estou dizendo que Deus, o que é? Então, eu sou cristão, eu estou aprovando o que Deus repudia. A gente vê que o Senhor Jesus, ele fala para a mulher que foi apanhada no ato do adultério, eu não te condeno. A mulher, mas vá e não peques mais. Ou seja, ele não aprovou o pecado. Falar assim, não, o Senhor respeitou o pecado. Não, a mulher sim, que foi apanhada no ato do adultério. Mas o pecado da mulher, não. E é isso que o ser humano tem que entender. Aprovar uma coisa é uma coisa e desaprovar é outra. E quando você respeita, é porque você sente alguma coisa em relação àquilo. Falar, não, mas ali, de tal maneira, não é tão ruim. É isso que você está falando. Quando você aprova algo, eu respeito toda a religião. Então, você respeita a religião que sacrifica, que diz que Deus não existe, a religião... Entende? Você está falando, não, eu estou de acordo
em parte com certas coisas, com certas tradições. Eu estou de acordo. É isso que quer dizer respeito. Para você respeitar algo, você tem que concordar com aquele algo. Automaticamente, eu respeito todas as pessoas, independentes das suas atitudes. E principalmente, se eu botar no critério de erros, de similaridade com a pessoa, de afinidade com a pessoa, eu tenho afinidade de que eu erro igualmente a todo ser humano. Não tem ser humano que não erre. Eu sou cristão, eu não erro. Não, isso é mentira. Eu sou cristão e eu erro igualmente a todo mundo. E não corto vínculo de amizade com nenhum mundano. Não. Igualmente, eu não sou do mundo. Estou no mundo, mas não sou do mundo. E eu não vou reprovar uma pessoa do mundo. Não vou falar, eu não respeito as pessoas do mundo. Eu respeito sim. São pessoas como eu já fui um dia uma pessoa desse mundo, mas não sou mais. E assim, eu tenho que entender que a condição que aquela pessoa está hoje é uma condição que eu já andei um dia. Então, todavia, quando eu entendo que se eu respeito alguma religião, eu estou desrespeitando a minha religião. Eu não estou falando de perseguição a uma religião. Não respeito, agora vamos tacar fogo, Não, respeito. Eu estou falando de quê? De não respeitar, de não querer ter envolvimento, de não respeito, não concordo. E estou saindo fora. Não quero envolver, não tenho respeito nenhum. É isso que eu estou falando. Se eu falar eu te respeito, é tipo assim, eu posso até não frequentar, mas tem umas coisinhas aí que eu estou de acordo. Ou seja, o respeito é uma maneira de concordar com alguma coisa. Se você observar, no fim das contas, você chega e fala, poxa, eu não gosto da atitude desse cara não, mas por mim eu tenho um respeito por ele acordar de manhã cedo e sair para trabalhar e sustentar a casa dele. Você respeita a pessoa sempre por algo positivo. Me diga que você respeita alguém por algo ruim. Entende? Eu respeito esse cara porque ele é ruim, ele mexe porra de mulher. Isso aí eu respeito. Aí você está dizendo que você gosta de praticar essas coisas. Então, realmente, você está tendo afinidade com as coisas que não convêm. Mas, automaticamente, se você, até sendo um ser humano, vamos dizer assim, mais coerente, se você falar assim, eu sou satanista, mas eu tenho respeito por quem é cristão, automaticamente você está menosprezando Satanás, porque você está falando que você respeita Deus, acha que Deus que está um pouquinho certo, sei lá, vamos ver mais ou menos. É isso, você está provando o que eu estou professando ser. E mesma coisa eu digo, se eu falo assim, eu respeito Satanás, eu estou professando que o quê? Que Satanás não deve ser tão ruim assim, deve ter um pouquinho de coisa boa nele. É isso que eu estou professando, entende? E eu queria que vocês entendessem e refletissem essa palavra. Se vocês conseguem compreender que eu estou falando, que eu não respeito nenhuma denominação, eu não respeito nenhuma coisa que fale, saia fora do andamento da palavra de Deus. Mas então, se a denominação já anda fora da palavra de Deus, porquanto não tem nenhuma denominação sendo instituída por Deus na Bíblia. Pelo contrário, a palavra de Deus nos orienta a nos afastarmos das denominações, porquanto Paulo fala, seja concordes em tudo, no andar, no falar. Então, dizendo eu sou de Paulo, eu de Apolo, porventura está Cristo dividido entre vós? Ele fala, não podeis falar com vós, porque sois carnais, crianças, leite vos dei por alimento, porque não podeis comida sólida. Em Judas está escrito que os que fazem tais coisas, os falsos profetas que ele está falando ali, que são sensuais são as pessoas que pregam com eloquência,
que levam as pessoas adiante deles, esses tais são os que causam divisões. Opa, é a palavra de Deus que fala. Automaticamente, a partir do momento que você abre e fala que é uma igreja, o nome dessa igreja vai ser tal. É uma divisão. Qual é a lei daquela igreja? Qual é o passo a passo dela? O que ela segue? Ah, não, ela segue Jesus Cristo, tal. Pode pregar a mulher? Ah, pode. A palavra de Deus fala que não. Então, como? Ah, pode. Não pode vir com tal roupa, tal e tal. Tem coisas que o homem tem que entender da palavra de Deus antes de querer abrir, fundar alguma coisa, porquanto a gente não tem nenhuma ordem para fundar ou nenhuma denominação na Bíblia. Então, automaticamente, se alguém quer servir a Deus, há de saber se as coisas que estão na Bíblia é de Deus ou não, ou a pessoa fala é de Deus ou não, como o Senhor Jesus mesmo falou, que as coisas a doutrina que ele ensinava não era dele, mas daquele que ele enviou, que enviou ele, que é Deus. Ou seja, se a doutrina é de Deus, dá glória somente a Deus. Se dá glória ao homem, não é de Deus. Tá bom? Ficou grandinho e tal, mas eu acho que ficou bem explicado, por quanto a pessoa pode entender que eu não faltei com respeito a ninguém, porque eu respeito todos os homens, todas as mulheres, todo o ser humano. Respeito os animais também, tá? Daqui a pouco vamos falar que eu não respeito os animais. Mas, todavia, eu não respeito nenhuma denominação. Não respeito. Todavia, cada um segue o teu plano. Eu não estou falando para pledejar, para tacar fogo, para perseguir alguém. Não, a religião de alguém. Mas, todavia, eu não. Porque, senão, eu estou aprovando aquela coisa. Eu estou provando aquele tal. Se eu falar assim, eu respeito o cigarro, eu estou provando. E eu falo uma coisa que eu já pratiquei. Eu falo, o cigarro é difícil de parar, é uma coisa boa para a carne. Então, automaticamente, quando eu pego e falo assim, o cigarro é uma coisa que para mim não é boa. Então, eu não aprovo. Então, eu não respeito o cigarro. E do mesmo jeito que eu não respeito as denominações, não respeito certas atitudes das pessoas, mas respeito sim as pessoas. Tudo bem? Fiquem com Deus. Espero que seja bem esclarecedor todas essas coisas que eu tenho falado. Amém.